falo que nessa fase da gestação eu não achava graça, falava muito isso pra mim. A Su falou isso pra mim, a gente às vezes não entende, né? Mas às vezes ali a gente cansada e lendo a palavra e vinha aquele sono e aquela dor nas costas e a dor não sei aonde. E eu falei, Senhor, me ajuda, porque essa palavra é o meio em que eu encontrei de te adorar nessa noite. Então eu pedi a ajuda do Senhor, a ajuda do Espírito Santo. E é bom assim, quando a nossa capacidade é limitada, porque aí a gente vê o quanto é bom depender do Senhor. E aí a gente vê que nós precisamos, que não é nada sobre nós, é sobre Ele. E mais uma vez a gente se vê dependente totalmente dEle. Então nesse momento eu queria só que você fechasse os olhos comigo. O pastor orou por mim, eu só gosto, sempre falo isso no altar. Que é porque eu tenho um dia muito agitado, em sala de aula, com alunos, então é muito corrido. Então eu gostaria nesse momento que você orasse comigo, que você me ajudasse em oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais essa noite. Te agradeço, Espírito Santo, e te peço que a tua presença venha ficar aqui comigo neste altar. Pai, eu te peço que o nosso coração seja como um solo fértil, Pai. Deus, eu me entrego totalmente a ti e te peço, Senhor, que as lacunas que ainda estão em meu pensamento, em meu coração, Deus, são lacunas a qual eu sei que o teu Santo Espírito vai preencher nessa noite, nesse momento, nesse altar. Pai, eu sei, Senhor, que entraram vidas aqui que necessitam ouvir a tua voz. Não é a minha, Pai, porque eu não tenho nada para oferecer, mas é a tua voz, é a voz do teu Santo Espírito. Então eu te peço nesse momento, vai quebrando, Senhor, toda barreira, todo impedimento, Senhor Jesus, toda dificuldade, Senhor, de te ouvirmos nessa noite. Deus, que nós venhamos estar sensíveis à tua voz, que o nosso coração seja como um solo bom, um solo fértil, Pai, um solo produtivo, Pai, para que a partir de hoje, Pai, haja mais alguma mudança em nós, para que a partir de hoje algo a mais seja transformado em nós. Espírito Santo, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça nesse altar, para que o Senhor seja engrandecido aqui nessa noite, Pai. Vai tocando em cada vida, em cada coração. Deus, e aquele que necessita de um milagre, aquele que veio buscar o milagre nessa noite, saia daqui de posse, meu Pai, da vitória. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com vocês em Mateus, capítulo 9, no verso 27. Aleluia. Depois de tudo aquilo que já foi falado e ministrado aqui, eu falo que realmente o Senhor, Ele é quem comanda tudo, Ele que coordena tudo, e eu creio que essa é a vontade do Senhor para essa noite. A palavra diz assim, Mateus 9, 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito conforme a vossa fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Pode se assentar, glória a Deus. Aleluia. Nós vemos que Jesus, ele havia efetuado muitos milagres, Jesus havia curado, e Jesus, ele havia saído da casa de Jairo. E eu imagino que Jesus saiu ali da casa de Jairo depois de ter operado um milagre, e que aqueles 2 cegos continuaram acompanhando Jesus, porque a palavra fala que eles seguiram Jesus, que aqueles 2 cegos seguiram Jesus. Então Jesus havia operado ali o milagre na casa de Jairo, e aqueles 2 cegos iam acompanhando, seguindo Jesus. E eles falaram assim, tem compaixão de nós, filho de Davi. E a palavra fala que eles clamavam e diziam, eles estavam clamando e dizendo, ou seja, era um verbo ali que ele estava
continuando fazendo, que eles clamavam e que eles diziam. Então Jesus estava lá, tinha operado, estava na casa de Jairo, e que aqueles cegos o seguiram até a casa de Jesus. Então não foi um milagre ali de imediato, como nós vimos muitos na palavra de Deus. Eles saíram e continuaram seguindo ali Jesus. E algo me chamou a atenção, porque aqueles cegos, eles estavam com algum tipo de deficiência, eles tinham um tipo de limitação, eles não conseguiam ver, mas eles conseguiam ouvir. E o Senhor tem ministrado muito nesse altar sobre ouvir. E aqueles cegos, apesar da limitação que eles tinham, que era cegueira, eles podiam ouvir. Então eles não viram com os olhos deles Jesus operando aqueles milagres. Eles com os olhos deles não conseguiram ver Jesus curando aqueles enfermos. O que eles sabiam é por aquilo que eles tinham escutado falar sobre Jesus. E só pelo fato deles ouvirem que Jesus era alguém que fazia milagre, foi suficiente para que eles seguissem Jesus. Para que eles rompessem aquela barreira, eles quebrassem aquela limitação e seguissem Jesus e gritavam, clamavam insistentemente. Então eles tinham alguma limitação, alguma falha neles, por causa de uma enfermidade que não permitia que eles vissem Jesus operar. Mas eles ouviam e eles sabiam que Jesus efetivamente operava milagres. E a palavra fala que eles clamavam, e me chamou a atenção porque eles clamavam insistentemente. Jesus não operou ali na hora que eles gritaram uma vez, que eles pediram uma vez, mas que eles persistiram. E até o caminho de Jesus, até a casa dele, eles gritavam, eles clamavam, eles diziam: Jesus, tem compaixão. E eu fiquei pensando, porque naquele caminho eles podiam gritar tantas coisas: Jesus, me cura, Jesus, eu preciso ver, Jesus, eu preciso ser curado, eu preciso voltar a ver. E eles clamavam: Jesus, tem compaixão. Então eu vejo que eles reconheceram Jesus entre tantas características, entre tantas qualidades de Jesus, entre tantas coisas que eles podiam identificar de Jesus. Eles enxergaram Jesus pela compaixão. E eles gritavam: tem compaixão. Acredito eu que compaixão era a qualidade de Jesus que fazia com que ele se tornasse acessível a todas as pessoas. Acredito eu que aqueles cegos no meio do caminho pensaram que só Jesus podia ter compaixão e misericórdia a ponto de fazer algo por eles. A compaixão era o atributo, era a qualidade de Jesus que tornava ele acessível a todas as pessoas. Então talvez muitos podiam ali desprezar aquele cego, mas eles sabiam que por causa da compaixão, da misericórdia, por causa dessa qualidade de Jesus, eles teriam um encontro, eles teriam acesso. E eu fico maravilhada porque é muito engraçado, né? Quando a gente fala de qualidade, às vezes quando a gente vai se referir a alguém, a gente fala: ah, você conhece a Suelen? Que Suelen? Ah, é a filha do pastor Adão. Todo mundo já sabe de quem que está falando. Se a gente fala assim: ah, a pastora Ruth, quem que é a pastora Ruth? Ah, a pastora Ruth é aquela baixinha que fica para lá e para lá, que ela corre, que ela não para. Todo mundo já sabe que a gente está falando da pastora Ruth. A gente fala: ah, entendi, ela é a pastora Ruth. Então tem características, tem qualidades que quando a gente fala, que a gente descreve, a gente sabe exatamente de quem está falando. E quando aqueles cegos gritaram: Jesus, tem compaixão, a compaixão foi algo que ficou muito evidente. A compaixão foi uma característica de Jesus, que eles sabiam que através dela, eles teriam acesso a Ele. E nós vemos que Jesus, Ele havia curado muitos doentes, né? Em Cafarnaum. Jesus havia curado muitas pessoas e talvez aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles entendidos da lei, aquelas pessoas que andavam Jesus achavam que ele podia operar curas físicas. E realmente Jesus podia operar muitos milagres, muitas curas, curar muitas enfermidades. Mas talvez aquelas pessoas reconheciam Jesus pela sua cura, pelo seu ato de poder curar pessoas de enfermidade, de doença. E quando aqueles cegos
clamaram dizendo, Jesus tem compaixão, significa que eles viram algo muito além de Jesus. E aí nós vemos na palavra que para Jesus, o doente não era simplesmente alguém que não enxergava, alguém que não via, alguém que não ouvia, alguém que com qualquer deficiência física, um paralítico. Para Jesus o doente era o pecador. A palavra fala lá em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 12, diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então nós vemos que quando ele fala que quem precisa de médicos não são os sãos, e sim os doentes. Mas lá no final ele fala, eu não vim para chamar os sãos, os justos, mas os pecadores. Nós vemos que para Jesus, muito além de uma doença física, ele tinha interesse em sarar o pecador. Para Jesus, o grande doente não era aquele que não conseguia ver. Para Jesus, a grande doença era aquela lá desde o jardim do Éden, que entrou através de um homem, e que por causa dessa doença, desse pecado, ninguém podia se livrar dessa doença. Então, enquanto alguns achavam que Jesus estava vindo só por causa de curas físicas, ele na verdade sabia realmente quem era doente. O doente era o pecador, e daquela doença ninguém podia se livrar dela. Então Jesus, ele tinha um propósito muito maior. E é por isso que aqueles cegos sabiam que só Jesus podia fazer algo por eles. Por isso que Jesus enxergou compaixão. Por isso que aqueles cegos enxergaram a compaixão de Jesus. Porque sabiam que além de uma doença física, ele tinha muito mais para fazer. Ele tinha muito mais para operar. Para Jesus, o grande doente era aquele pecador. E muitos reclamavam, os fariseus reclamavam e falavam, nossa mestre, mas por que você está sentado aí no meio dos pecadores? Por que você está no meio deles? E Jesus fala, é para eles que eu vim, é eles que eu tenho interesse de curar. E a compaixão fazia com que Jesus fosse acessível a essas pessoas. É por causa da compaixão que Jesus se assentava no meio deles. E o que eu e você temos feito para que Jesus realmente venha a ser acessível a toda pessoa? Será que Jesus, ele nos conhece? Será que as pessoas têm olhado e reconhecido a compaixão de Jesus através da nossa vida? Será que elas olham para nós e enxergam que nós servimos um Jesus que é cheio de compaixão, que é cheio de misericórdia, e que mais do que curar uma doença física de alguém, ele tem interesse em salvar essa pessoa e livrar ela da vida do pecado? Aleluia. E a palavra fala que eles clamavam e diziam, tem compaixão de nós, filho de Davi. Às vezes a gente acha que quando fala filho de Davi era um modo, uma maneira, um costume de chamar Jesus, mas não. Quando eles clamavam filho de Davi, eles estavam reconhecendo a descendência de Jesus. Eles estavam reconhecendo que Jesus era o grande rei. Quando fala Jesus, filho de Davi, eles estavam reconhecendo a descendência, a origem de Jesus, que ele era o filho de Davi, aquele que veio para reinar para todo sempre, aquele que era o único que podia salvar. Então, por mais que eles não conseguiam ver, eles já tinham escutado falar de Jesus. Isso foi suficiente para eles crerem no que Jesus podia fazer. O fato deles ouvirem já era suficiente para eles chamarem Jesus de o filho de Davi. A palavra fala lá em Lucas 1:33. Põe para mim, por favor, Aline. E reinará eternamente. Aliás, põe no 32, Aline, por favor. E fala assim, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, quando nós vemos aquele cego falar, Jesus tem compaixão, ele enxerga uma qualidade de Jesus, de alguém que é acessível a qualquer pessoa. E ele sabe verdadeiramente, ele está declarando a fé dele em Jesus. Ele está declarando crer que Jesus era o grande rei. Eles estavam reconhecendo a descendência
de Jesus, que ele era o filho de Davi. E aí a palavra continua dizendo: e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Depois de então de muita insistência, caminhando, clamando, insistindo, só pelo que eles tinham escutado de Jesus. Ele chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse: credes vós que eu posso fazer isso? Dizendo, tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos conforme a vossa fé. Seja feito então conforme a vossa fé. E essa palavra o Senhor falou muito ao meu coração, porque quando nós lemos: seja feito segundo a vossa fé, ou seja feito conforme a vossa fé, ou seja feito de acordo com a vossa fé, seja feito mediante a sua fé. Então nós temos ali 2 cegos que estavam diante dele, que falaram que criam nele, e ele falou: então tá bom, seja feito conforme a sua fé, seja feito de acordo com a sua fé. Eu vou fazer segundo a fé que vocês têm. E eu queria te lembrar nessa noite que nós somos seres limitados. Nós somos seres que nós temos limites. Até um certo ponto, o homem pode fazer por você, o homem pode te ajudar. Até certo ponto, um medicamento pode fazer por você. A gente sabe que tem medicamentos que atuam, que vão matar bactérias, que vão resolver ali, aqui. A gente sabe que existe até um certo ponto em que seu amigo, seu pastor, a sua família pode fazer por você. Existem também coisas que você pode fazer por si mesmo. Sabe, coisas que só você pode fazer por si mesmo, ninguém mais pode fazer? Existem coisas que você pode fazer por si mesmo. Mas o nosso Deus é um Deus totalmente ilimitado. Nós somos seres limitados. Então existem coisas que nós sabemos que nós só podemos ir até ali. E aí você pensa: eu só posso gastar até ali, senão eu não vou ter como pagar. Eu posso sonhar em comprar algo até aquele valor, porque senão eu não consigo pagar. Eu posso ir até o médico, gastar, tomar tal medicamento, porque eu sei que ali está dentro daquele limite. E nós acabamos querendo limitar o agir do Senhor. E o nosso Deus é um Deus totalmente ilimitado. Nós, seres humanos, eu quero que você entenda nessa noite que você realmente é cheio de limitação. E você só pode fazer até determinado ponto. O médico só pode fazer por você até determinada situação. O medicamento só vai fazer por você até tal ponto. Entenda isso. Porque nós somos seres limitados. Mas o nosso Deus é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. Mas na passagem nós vemos Deus falar, Deus operar conforme a nossa fé. Então nós temos que entender que através da nossa fé nós conseguimos acessar o poder ilimitado de Deus. Através da sua fé você consegue alcançar o poder de Deus que é ilimitado. Eu queria que você imaginasse como se fosse um cartão de crédito. Sabe aquele cartão Black ilimitado? Que você pode usufruir de tudo que tem nele, gastar à vontade, sem limites. Mas que você só pode acessar aquilo por meio, da senha. E a senha nessa noite para nós acessarmos esse poder de Deus que é ilimitado é através da nossa fé. A nossa fé, a sua fé, é o que vai fazer você acessar esse poder ilimitado de Deus, essas bênçãos de Deus que são ilimitadas, que estão disponíveis para mim e para você. É por meio da vossa fé. E é por isso que nós precisamos ouvir muito a palavra de Deus.
É por isso que nós precisamos dar lugar para ouvir muito essa palavra, porque não tem como a nossa fé ser aumentada se não for pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que está escrito na Bíblia, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer que a sua fé cresça, para que você acesse esse poder ilimitado, ouça. Quando você ouve a palavra, quando você ouve verdadeiramente a palavra e deixa ela entrar no seu coração, a sua fé vai aumentando de um jeito que você vai crendo em tudo aquilo que está escrito, e você quer viver o que está escrito aqui nessa palavra, e aí é quando a gente acessa esse poder que é totalmente ilimitado. E aqueles cegos, eles não viam, mas pelo que eles ouviram, eles já tinham fé no que Jesus podia fazer. Hoje eu e você temos os sentidos abertos, nós temos a nossa audição, nós temos nós temos tudo que nós precisamos para ouvir e ter a nossa fé acrescida, acrescentada, aumentada. E muitas vezes nós ouvimos assim: olha, eu não quero casar, eu não vou casar porque na minha família tudo deu errado. A minha avó, quem já ouviu essa história, quem já falou, a minha avó é divorciada. Ah, minha mãe, meu pai se divorciou. Minha tia só briga no casamento. Então, eu também vou ser assim. E aí o Senhor fala: então seja feito conforme a vossa fé. E aí você às vezes ouve e fala assim: olha, a minha avó tinha tal doença, a minha mãe tem tal doença, a minha tia tal tem tal doença, então eu também vou ter essa doença. Então seja feito conforme a sua fé. Olha, meu filho, olha, não me ajuda em nada, não faz nada, só me dá problema, me traz preocupação, eu vou abrir mão, eu vou largar a mão. Então tá bom, seja feito conforme a sua fé. Ah, eu tenho depressão, e o Senhor já falou que já te curou, e você continua falando e decretando isso para a sua vida. Então o Senhor vai chegar um momento e vai falar para você: então seja conforme a sua fé. A nossa palavra, os nossos pensamentos, faz muitas vezes com que nós sentenciemos coisas sobre a nossa vida. Você às vezes sem perceber tem sentenciado coisas sobre a sua vida por causa daquilo que você fala. E o Senhor está o tempo inteiro de braços abertos falando: seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a vossa fé. Ah, não, eu não vou conseguir fazer isso esse ano. Ah, eu não vou conseguir comprar minha casa. Tá bom, seja feito conforme a vossa fé. Ah, eu não vou dizimar, porque se eu dizimar, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Se eu entregar o dízimo, eu não vou conseguir pagar minhas contas, vai me faltar dinheiro. Então tá bom, seja feito conforme a vossa fé. É você que está dizendo que se você não dizimar, você não vai conseguir pagar as contas. Então o Senhor fala: tá bom, querido, seja feito então conforme a vossa fé. Então o Senhor nessa noite Ele está falando: seja feita conforme a sua fé. Que fé que você tem demonstrado em Jesus Cristo? Talvez a sua fé está abalada, talvez é uma noite em que o Senhor precisa abrir os seus sentidos, para que você possa voltar a ouvir essa palavra e crer em tudo que nela está escrito. Outro dia eu e o Matias estávamos conversando e a gente pensando: nossa, às vezes a gente vê o ímpio desfrutar de tantas coisas maravilhosas, só que nós nos esquecemos que essas coisas é para o Filho de Deus desfrutar. Nós somos filhos, o Senhor nos prometeu viver o melhor. E nós não acessamos tudo aquilo que Ele nos disponibilizou, porque nós não temos fé, ou temos pouca fé. Eu queria compartilhar algo com vocês, que essa palavra que o Senhor falou tanto ao meu coração, seja feito conforme a sua fé. Não foi uma palavra só que eu estudei, que eu vi, que eu li, mas foi uma palavra a qual o Senhor me revelou num dia muito difícil. E eu não compartilhei, com os irmãos aqui com a igreja, mas eu sabia que chegaria um momento em que eu iria compartilhar com vocês. E no mês de... nós estamos em maio?
É, né? Não, nós estamos em maio. Maio é a data que o Theo vai nascer. Nós estamos em março. E no mês passado, quando nós estávamos com 24 semanas, a doutora pediu para que nós fizéssemos um ecocardiograma fetal, que é um exame do coração. E nós fomos animados, como para mais um ultrassom, nós fomos lá felizes. E quando nós chegamos nesse ultrassom, a doutora ficou ali por alguns segundos, por alguns minutos. E eu, deitada na cama, comecei a ficar angustiada, porque eu percebi que algo pudesse estar errado. E ela ficou ali, fazendo e fazendo aquele ultrassom, e não me falava nada do que estava acontecendo. E aí ela chegou para mim e falou assim, olha, não se preocupem, falou para mim e para o Matias. Mas o bebezinho, ele tem um buraquinho no coração. Ela falou desse jeito, não se preocupem, como se fosse algo simples, né? O bebê, ele tem um buraquinho no coração. E esse buraquinho chama CIV, que é um nome lá complicado. E através desse buraquinho, na verdade, isso é uma anomalia que acontece no bebê. E que através desse buraquinho, o sangue dele se misturava, um sangue limpo com o sangue sujo. E isso não poderia acontecer na gestação. E aí ela falou assim, olha, mas não se preocupe, quando o bebê nascer, você passa ele no cardiologista, vê se ele precisa operar, ver o que ele tem que fazer, porque para nós é até aqui. Então ela detectou que ali havia um buraquinho, colocou a medida do buraquinho, colocou no laudo, e eu saí dali, eu me contive, porque eu estava com a Duda, a gente estava com a Duda, e eu não queria demonstrar como eu tinha ficado triste e angustiada, e eu segurei o choro e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu chorei. E porque a gente começa a pesquisar, né? E lá falava que era uma anomalia, que era um probleminha no coração e que a gente não sabia como isso ia refletir na vida dele, se ele ia precisar operar logo quando nascesse. E aí eu comecei a orar, nós começamos a orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Falei, Senhor, está nas tuas mãos. A minha vida, a vida do Theo está nas tuas mãos, porque ele é uma promessa. E aí, naquele dia, eu tive que me apegar e me lembrar de que quando eu perdi o bebê e quando eu estava em oração aqui na igreja, a imagem que o Senhor me revelou enquanto eu orava aqui pelos pedidos de oração, pela caixinha de oração, era uma criança que corria pelo altar. Era uma criança que ela ia para lá, ia para cá, ia para lá e grudava na perna do Matias. E eu falei assim, Senhor, se eu vi, se o Senhor me revelou, o Senhor podia ter revelado para qualquer um, mas o Senhor revelou para mim, uma criança que corria no altar. Para isso ela precisa ter saúde. Para isso ela precisa ter um coração bom, um coração intacto, um coração perfeito, porque foi essa visão que o Senhor me deu. E ali nós começamos a orar, passamos vários dias orando, e aí nós fomos até a doutora, e ela falou assim, Thaís, eu vou pedir para vocês um novo exame. Não é normalmente, né, o padrão, porque quando ela já detecta, mas assim, vamos ouvir uma outra opinião, né? Peça novamente o exame. E aí ela me pediu o exame, eu agendei quase depois de um mês, eram 4 semanas depois. E até era antes, ia ter o chá de bebê, e eu falei, olha, o inimigo não vai roubar minha alegria, a gente vai fazer tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E enfim, chegou o dia de fazer esse outro exame, né? E quando foi 8 horas da manhã, a clínica ligou falando que estava desmarcando aquele exame. Falou assim, olha, não vai dar, o doutor não vai vir, ele passou mal o dia inteiro, então não vai ter mais esse exame, a gente não vai fazer mais esse exame. E eu fiquei ali apavorada, porque eu falei, meu Deus, esperei tanto esse dia para ver esse exame, para fazer, e agora eu vou continuar sem saber. E é um exame que tem data específica para você fazer. E se passasse daquele dia, eu já entrava em outra semana e eu não poderia repetir esse exame. E aí chegou naquele dia, eu peguei e falei, foi desmarcado, né? Aí comecei a ligar. Liguei para um lugar, olha, não dá, esse exame é muito específico, não dá para a gente fazer aqui. Liguei para outro lugar, olha, não dá, hoje não tem médico. Eu sei que eu liguei para uns 5 lugares, só ele me ajudou, a gente ficou procurando. E ninguém tinha mais disponível a data. E aí eu fiquei muito angustiada, mas muito angustiada, eu chorei. E aí eu sentei na minha casa, o Matias tinha ido trabalhar. E eu comecei a falar com o Senhor, eu falei, Senhor, conforta meu coração, né? Esperei tanto por esse dia e agora eu não vou nem conseguir fazer esse exame. E comecei a orar, comecei a falar com o Senhor.
E aí me inundou, me encheu uma paz assim, o Espírito Santo me deu uma paz, colocou uma paz no meu coração. E aí eu falei assim, quer saber? Olha o crente conformado. Estou contando para vocês que vocês não caiam nessa zona de conforto, de conformismo. E eu conformada falei, quer saber? Se esses médicos desmarcaram, é porque não é para eu ver nada. Falei assim, é porque eu não tenho que ver nada mesmo. E o Theo vai nascer e vai ficar tudo bem. O Theo vai nascer com saúde. E se o Senhor não permitiu eu ver hoje, era o dia hoje de ver, é porque eu sei que quando ele nascer vai ficar tudo bem. Porque o Senhor já me mostrou que é uma criança saudável, que o Theo é uma promessa. E eu falei, amém, se o Senhor não quer me mostrar nesse ultrassom, eu não vou questionar. Às vezes eu ia chegar lá, ia ver lá o buraquinho, ia ficar preocupada e na verdade depois que ele nascer vai ficar tudo bem. Esse era o meu pensamento. E aí o Senhor falou, continua lendo a palavra. O Espírito Santo não me deixou levantada ali de onde eu estava e eu continuei ler, porque eu sabia que ele não tinha terminado de ministrar. E eu sentei e continuei louvar e comecei a abrir a palavra. E aí eu cheguei nessa mensagem e o Senhor falou, seja feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme a vossa fé. A sua fé hoje é para quê? A sua fé hoje é para você preferir não ver o que eu já fiz? Ou a sua fé hoje é para você chegar lá naquele ultrassom e ver que eu sou o Senhor, o Deus da sua vida, e eu já curei? Seja feita conforme a vossa fé. Qual é a sua fé hoje? É uma fé medíocre de não ver, de não querer ver a situação? A sua fé é uma fé pequena, de não querer enxergar o que eu já fiz. Você prefere se conformar e falar, deixa, quando ele nascer a gente vê o que vai ser, eu sei que ele vai ficar bem. E o Senhor falava, seja conforme a sua fé. Qual é a sua fé? A sua fé hoje é para você ver o que eu já fiz naquele ultrassom ou não? E eu naquele momento, o Senhor invadiu a minha casa com a glória dele, e eu levantei, eu me troquei e falei, estamos indo para Santos. Matias, prepara o carro, vem que a gente vai lá, e vai mais cedo, e vamos que a gente vai chegar lá e alguma coisa vai acontecer. E eu bati lá na clínica, e quando chegou lá o médico olhou para nós e falou, tinha um outro médico lá, e falou, olha, não tinha vaga, mas eu vou te atender. Eu vou atender vocês, eu faço o exame que vocês querem. Aí eu falei, então tá bom. Me troquei, fui pronta para ver a minha vitória. E eu cheguei lá, e o médico pegou, nos atendeu. E quando ele falou conosco, ele primeiro deu uma bronca, ele falou assim, por que vocês estão fazendo esse eco novamente? Esse é um exame que só faz uma vez na gestação. Se a médica já viu que tinha um buraco ali, é porque tem um buraco ali. Se ela já detectou que ele tem CIV, ele tem CIV, está aqui no laudo dele. Então, não é para vocês fazerem esse exame de novo. Aí eu falei assim, doutora, é porque a doutora passou e a gente veio aqui. A gente não entende, ela falou e a gente veio. Ele, então tá bom, eu vou fazer. E aí fez o exame. E aí ele começou a olhar. O que estava no laudo? Eu falei, CIV. Aí pegou o laudo, olhou, viu que tinha uma foto do vasinho fazendo a comunicação. Pela foto você vê o sanguinho indo de um lugar para o outro que não era para ir. E ele, eu não estou vendo nada. E aí ele olhou e falou assim, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo buraquinho nenhum, eu vou procurar em outro lugar, eu vou fazer outra parte do exame agora, depois eu volto. E ele olhou, e eu só falei assim, o senhor não vai achar nada. E aí ele olhou, e eu falei, pode procurar, doutor, o senhor não vai achar nada. E ele procurou, mas a gente ficou 1 hora na sala, e ele vasculhando, foi para outra parte do coração, e olhou e falou, eu não estou vendo nada. Eu falei, doutor, você não está vendo e você não vai ver, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu sirvo. E ali nós olhamos e esperamos, e aí ele viu tudo, fez todo o ultrassom, daqui a pouco ele volta de novo para tentar achar aquela falha que não tinha mais. E ele voltou e olhou, e ele não achou nada. Ele falou, não tem nada, não tem nenhum buraquinho, não tem nenhuma comunicação, o coração está perfeito, está tudo funcionando muito bem. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor quer te levar a acessar outros níveis de fé e confiança nele.
Eu achei muito interessante, porque eu entrei numa zona assim, que eu estava já conformada. Não quando isso, eu sabia que ele... Falei, não, quando ele nascer vai ficar tudo bem. Eu me lembrei da promessa. Mas você entende que o Senhor queria me revelar algo a mais? Você entende que o Senhor quer te revelar algo a mais? Que o Senhor quer te levar para outro nível de profundidade, de conhecimento dEle? O Senhor quer te fazer acessar coisas que você ainda não acessou. Então a minha fé naquele momento era... Peraí, será que eu vou me contentar com isso? Ou eu vou lá para ver, para contemplar aquilo que o Senhor já fez? E quando o Senhor fala, queridos, não é para você pensar, não é para você questionar. Você levanta, se troca e vai para você ver aquilo que Jesus tem para fazer na sua vida. Deus, Ele não brinca de ser Deus da nossa vida. Ele ainda faz. Ele ainda é Deus. E não importa se você está passando pelo deserto, se você está num dia de luta, se seus olhos não estão ainda conseguindo ver. É aí que você tem que usar a sua fé. É aí que você tem que usar essa fé para você acessar um poder de Deus que é sem limite para mim e para você. Eu jamais achei que eu poderia, ver, presenciar algo tão lindo assim da parte de Deus. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu já deitei lá, que o médico começou a procurar, eu já comecei a me achar. Aí eu já tomei o lugar de filha e falei, pode procurar que você não vai achar. E é esse lugar que o Senhor quer que você assuma, o lugar de filho de Deus. Porque quando você não assume esse lugar, vem lá um ímpio e assume e desfruta de tudo aquilo que Deus preparou para você viver. Aleluia. E Deus quer que você... acesse esse lugar nessa noite. Deus quer que você aumente a sua fé nele nessa noite. E, sobretudo, Deus quer que você o adore, 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 sem limite. Talvez hoje você entrou aqui, se você quiser vir para louvar. Talvez hoje você entrou aqui e os seus olhos não têm conseguido enxergar muitas coisas boas, muitas coisas diferentes da parte de Deus. Talvez está difícil você sorrir hoje. Talvez você está como num deserto. E com seus olhos você não consegue enxergar Deus te curar hoje. Talvez para você é impossível você sair daqui se alegrando hoje, ou você vivendo um milagre de Deus. Mas eu quero te perguntar, se o Senhor falasse, aliás, Ele fala, Ele está falando, seja feito hoje conforme a sua fé. A sua fé hoje é para ver o quê? A sua fé hoje, ela está conseguindo visualizar o quê? Porque tem gente aqui que não consegue mais ver a salvação da esposa, do esposo. Tem gente que já se conformou e está tudo bem com essa situação. Tem gente que não consegue mais visualizar coisas que só Deus pode fazer. Tem gente que não consegue mais, talvez está aqui como cego, que precisa dessa compaixão, até para conseguir enxergar o que Deus pode fazer. Talvez hoje o Senhor está te falando, eu vou fazer conforme a vossa fé. O que o Senhor faria hoje pela sua vida se fosse só com a fé que você está aí? Será que você tem visto coisas pequenas assim? Será que você tem se conformado com pouco, quando Deus na verdade tem muito para você? Será que se Deus estivesse aqui e falasse, vou fazer conforme a sua fé, seu marido não estaria aqui amanhã na igreja? Será que ele estaria? Será que ele não estaria? Será que sua família estaria aqui? Será que seu filho seria salvo hoje? Se o Senhor está falando conforme a vossa fé, o que você iria conseguir acessar hoje? Então, nesse momento, eu quero te convidar aqui na frente. A igreja, você que sente, nesse momento, que talvez a sua fé ainda está enxergando coisas pequenas da parte do Senhor, que a sua fé se tornou limitada. O Senhor está falando, eu vou fazer conforme a vossa fé. Então tome cuidado, porque eu não sei como está o tamanho da sua fé. Mas se você visualizar coisas grandes da parte do Senhor,
Eu creio nessa noite que Ele tem milagre para a sua vida. Então, se você quer vir aqui na frente, para nós adorarmos ao Senhor juntos, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja passando por um momento difícil, ou que você precisa aumentar a sua fé, vem aqui para frente, vamos adorar. Vamos adorar. Enquanto isso eu vou orando por você, vou orando pela sua vida, vou ministrando sobre você, sobre a sua casa. Aleluia.